E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui nessa nossa terceira videoaula, né? Essa é a terceira. A gente vai trabalhar com a equação geral da reta e a equação reduzida da reta, né? Até as aulas anteriores nós trabalhávamos só com ponto. Agora vamos trabalhar com reta, ok? E as suas formas de representação. Bom, a primeira forma de representação é a chamada equação geral da reta. Vamos ver aí o que ele diz. Consideremos, por exemplo, a reta definida pelos pontos Q e R, certo? Coordenadas 1 e 1, 4 e 5. Como P, Q e R são colineares, temos. Então, nós já vimos na aula passada que para que os pontos sejam colineares, eles têm, o determinante formado com eles tem que ser igual a zero, como vocês podem observar aí. Aí o que acontece? Ele dá dois pontos e nós vamos supor um ponto geral. Como é que vai ser esse ponto geral? Ele vai ser com as coordenadas x e y. Vamos usar o x e o y, certo? Aí, x e y para o ponto P, Q, 1 e 1, e R, 5, 4 e 5, né? A terceira coluna toda igual a 1, como vocês já viram na aula anterior de condição de alinhamento, certo? Bom, igual a zero. Resolvendo esse determinante, a gente vai encontrar isso aqui, menos 4x mais 3y mais 1 igual a zero. Então, essa lei, né, ela vai ser denominada equação geral da reta que passa pelos pontos Q e R, tá certo? Vai ser a equação geral da reta, certo? Então, essa formulazinha encontrada, ela vai ser chamada de equação geral da reta, né? É o resultado, ok? Muita gente confunde essa parte de resultado, acha que tem que encontrar um número. Não, a equação é o resultado aí agora que foi pedido, né? Ou considerado, certo? Bom, então vou observar a propriedadezinha aí que ele diz. A toda a reta R do plano cartesiano está associada a uma equação da forma ax mais by mais c igual a zero, certo? Então, toda equação da reta vai ter uma fórmula associada aí, certo? A ela, ok? Onde A, B e C são números reais, A diferente de zero ou B diferente de zero, certo? X e Y representam um ponto genérico, como a gente viu anteriormente, né? O P, X, Y. Esse X e Y vai ser um ponto genérico dessa reta, né? Um ponto qualquer dessa reta, ok? Bom, aí ele vai utilizar isso daí para chegar na demonstração, né? Porque quando montou o determinante com esses pontos aí, chamando Q de x' y' e R de x duas linhas e y duas linhas, aí vocês vão observar que vai montar um determinante. E resolvendo esse determinante de forma generalizada, certo? Aí o que acontece? A gente chega na equação ax mais by mais c igual a zero. Ou seja, está provado a propriedade que toda equação da reta pode e será escrita da forma ax mais by mais c igual a zero, que é isso que a gente queria saber. Toda equação escrita dessa forma, ok? Bom, aí tem algumas observações aí. Os coeficientes A e B não podem ser simultaneamente nulos, pois, olha, nós vimos anteriormente que precisamos de dois pontos para achar uma reta. Precisa de dois. Aí olha o que acontece se o A e o B forem igual a zero. Se o A for igual a zero, né, observando a conta anterior, a gente vai ver, se o A for igual a zero, y, que o A é quem? O A é o coeficiente de x, o A é o coeficiente de x, então ele é y' menos y duas linhas. Ou seja, isso vai ser zero. Se isso for zero, o que vai acontecer? O y' vai ser igual a x duas linhas. A mesma coisa se o B for igual a zero. Vocês podem voltar lá que vocês vão ver que o x' menos x duas linhas vai ser zero também. Ou seja, esses valores vão ser iguais. Ah, o que acontece aí? Acontece que os dois pontos vão ser, isso implica dizer que os dois pontos são iguais. Ou seja, eu não vou ter dois pontos, vou ter apenas um. Não vou ter condições de achar a reta. Certo? Então, para achar a reta, precisamos de dois pontos. Né? Desde o início a gente viu isso. Desde o início. Bom, a segunda observação. Se eu tiver a equação da reta, ax mais by mais c igual a zero, beleza. E multiplicar essa equação por um valor k qualquer, por um número qualquer, multiplicar toda a equação por esse número. Essa nova reta representada, né, essa nova equação representada, ela também será uma reta, certo? Pode ser a mesma ou outra diferente, certo? Bom,
E a equação reduzida da reta? Bom, aí já é só outra forma de vocês escreverem a equação. Aí vocês têm aquela equação, ax mais by mais c igual a zero. Certo, aí você quer escrever ela de uma maneira diferente. Aí você escreve na forma reduzida, que é deixando na forma y igual a mx mais c. Certo? Deixando dessa forma, vocês vão estar deixando ela na forma reduzida, certo? Olha, em que x e y são os pontos pertencentes à reta, certo? Como no anterior. O m é chamado de coeficiente angular da reta, então esse mzinho é o coeficiente angular, assim como vocês viam lá no primeiro ano, na equação do primeiro grau, da função afim, certo? E o c é o coeficiente, o c vai ser o coeficiente linear dessa reta. Bom, vamos lá. Essa forma reduzida da equação da reta expressa uma função entre x e y, né? A chamada função do primeiro grau. Isto é, tem duas variáveis que possuem uma relação de dependência. Ou seja, o y depende do valor de x, ok? Sempre o y dependendo de x. No caso dessa expressão, atribuímos a x, eixo das abscissas, e obtemos valores para y, eixo das ordenadas. Por isso que eu disse que os valores de y dependem do valor de x. Você atribui um valor para x e encontra um valor para y, certo? Bom, e a representação geométrica disso? Como nós já vimos, né, a gente está tratando o quê? A equação da reta, certo? Esse C fica onde no gráfico? O C vai ser o ponto em que o gráfico corta o eixo Y, certo? O coeficiente linear, ele é o ponto em que o gráfico corta o eixo Y. E o M, né? O M, ele vai ser, esse M vai ser o ângulo aqui, ó, vai ser essa inclinação da reta, certo? Ele vai dar a inclinação da reta. Então, o M dá a inclinação da reta, e o C é o ponto em que o gráfico corta o eixo Y, viu? Porque nós já sabemos que o ponto em que o gráfico corta o eixo X é a chamada raiz da função que vocês estudaram lá no primeiro ano, ok? Bom, fórmula do coeficiente angular, né, que a gente já viu. Tem o coeficiente angular, que é o M, e o coeficiente linear, que é o C. Como é que eu calculo o coeficiente angular? Novamente, preciso de dois pontos. Só é usar as coordenadas dele. Basta fazer y de b, né? Vamos supor que eu tenho dois pontos, A e B, né? Tenho dois pontos, A e B. Basta fazer y de b menos y de A sobre x de b menos x de A. Feito isso, a gente encontra o coeficiente angular, ok? Agora, vamos ver como é que seria para encontrar, né, a fórmula da equação reduzida da reta. Você já quer encontrar essa equação reduzida da reta. Aí pode acontecer de você ter o coeficiente angular e um ponto. Mas pode acontecer de você ter os dois pontos. Aí você faz o quê? Acha o coeficiente angular com essa formulazinha aqui, certo? Acha o coeficiente angular com essa fórmula. Vai e substitui esse coeficiente angular, certo? E as coordenadas de um dos pontos que você tem. Pode escolher qualquer um dos dois, o ponto A ou o ponto B, certo? Então a formulazinha vai ficar y, que é o ponto genérico, menos y1, que é o ponto dado que você tem, m, o coeficiente angular que você foi dado ou você encontrou, x é do ponto genérico, certo? X é do ponto genérico, e o x1 é a coordenada do ponto que foi dado para você na questão, certo? Mas falando assim fica complicado. Vamos fazer um exemplozinho. Foi dado os pontos P e Q para a gente encontrar a equação da reta. Como é que nós vamos fazer? Primeiro passo, achar o coeficiente angular, certo? Então basta pegar o y, tá vendo? O y de Q menos o y de P sobre o x de Q, que é menos 1, menos o x de P, que é 2. Ó. Efetuando os cálculos, a gente vê que o m, que o coeficiente angular dessa reta, vai ser igual a 4, ok? Pronto, achamos o coeficiente angular. Como é que eu vou fazer para achar a equação da reta? Para achar a equação da reta, a gente escolhe um dos dois pontos, né? Eu vou escolher aqui o ponto P, certo? Que tem coordenadas 2 e 7, e vou substituir na fórmula, que a gente viu agora. Então vai ficar y menos o y de P, que é 7, igual a 4, que é o coeficiente angular que a gente encontrou, vezes x menos o x de P, que é 2. Ó. Resolvendo a equação, né, ajeitando a equação na verdade, né, porque multiplicou 4 vezes x e 4 vezes menos 2 aqui. Ó.
e ajeitando a equação, isolando o y, né? Que a gente vai isolar o y para deixar na forma reduzida, certo? Aí deixa lá 4x menos 8 menos 7 vem mais 7, e y igual a 4x menos 1. É a equação reduzida da reta, certo? Bom, novamente aí, agora é com vocês, né? Tem uma listinha de exercícios para que vocês deem aquela praticada. Bom trabalho, bons estudos. Espero que se divirtam aí com as listinhas e até a próxima, ok?